Olá, meus irmãos. Hoje, então, nós vamos estudar mais uma aula da nossa Escola de Estudos Espíritas, que é a aula sobre reencarnação. Nós já fizemos uma aula sobre a desencarnação, e aí, para que uma coisa complete a outra, hoje, então, nós vamos estar estudando a aula 5, que é sobre reencarnação. Eu vou estar passando os slides, para ficar mais fácil da gente estar assimilando. Então, nós vamos fazer a nossa prece e agradecemos Jesus mais essa oportunidade de estarmos aqui, estudando os seus ensinamentos, que possamos, nesse momento, Senhor, tentar compreendê-los e praticá-los no nosso dia a dia, sentirmos-nos, Senhor, responsáveis pela oportunidade que nos dá de uma nova encarnação, que possamos compreender a seriedade da oportunidade dos espíritos retornarem à vida da matéria e que possamos realmente recebê-los em nosso abraço, em nosso seio, no nosso grupo familiar, permitindo que todos os espíritos que fizeram seu programa reencarnatório estejam entre nós. Obrigada pelo teu amparo e nos protege hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos para o nosso primeiro slide, que é o conceito da reencarnação conforme Jesus, porque Jesus já falava, desde a época que ele estava aqui, sobre a reencarnação. E muitas vezes nós aqui não conseguimos entender. Naquela época a gente não entendia o que ele queria dizer, Nossa mentalidade ainda era muito mais infantil, nós éramos mais ignorantes. Mas ele já falava sobre a reencarnação e muitas vezes, até hoje, nós não conseguimos entender, Muitas pessoas não acreditam. Mas vamos lá então no slide, conceitos segundo Jesus. Então Jesus ele caminhava sempre fazendo pregações, ensinando, Então, Nicodemos estava numa dessas pregações de Jesus e ele dirigiu uma pergunta para o Cristo assim: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4 a 7, Então, Jesus dizia, que é necessário que a gente renasça da água e do Espírito. Bom, nós sabemos que o nosso organismo, é praticamente mais de 70% de água. E que o bebê, o feto, ele fica no meio líquido, dentro do ventre da mãe, do útero. E nós aprendemos também que o Espírito, que desencarna e que continua vivo, ele deve retornar para uma nova experiência, retornar para o corpo, para os seus resgates do passado e para aprendizado dos valores morais numa nova encarnação. E é óbvio que não existe a menor possibilidade dele retornar no mesmo corpo antigo, porque isso é contra a lei da natureza. Não se pode, um corpo que já decompôs, que já voltou para a Terra, que já simplesmente desapareceu no campo material, ele se refazer. Imagina só como que vai sair um corpo do fundo da Terra e reorganizar todos os átomos e os ossos e tudo mais e ficar com aquela aparência já adulta ou já velha até quando a pessoa desencarnou. Isso não tem lógica, isso é contra a lei da natureza, contra a lei científica. Não existe a menor possibilidade. Imagina, então, os milhões de pessoas que desencarnaram em todas as civilizações. Como que seria se elas tivessem que voltar no mesmo corpo?
Isso não tem lógica. Agora, nós retornamos sim, num corpo novo, preparado para esse espírito. A aparência vai ser diferente, mas para o espírito não importa a aparência. O que vai importar são as novas experiências. Porque Jesus fala aqui, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o corpo, que é carne, ele vai ser uma ferramenta que o espírito vai usar para as suas experiências aqui na Terra. Mas ele vai abandonar essa experiência, esse corpo, do mesmo jeito que nós abandonamos as nossas roupas, né? As nossas roupas não têm um prazo de validade, você não vai ficar usando essa roupa eternamente. Chega uma hora que ela deteriora, você tem que jogar fora e colocar uma nova, não é? Assim é também a oportunidade para o espírito quando ele vem na Terra. O corpo que é oferecido para esse espírito que vai renascer num corpo novo, por isso que ele diz, o que é nascido da carne é carne, esse corpo é uma roupa nova que vai ser utilizada para o espírito passar pela sua experiência terrena. Terminando a sua experiência na Terra, ele vai entregar o corpo que foi emprestado e o seu espírito imortal vai retornar para a espiritualidade com todas as experiências, com toda a bagagem moral que ele adquiriu aqui, porque o espírito não esquece nunca das suas experiências. Apenas momentaneamente quando ele vai ocupar um corpo novo, que a gente vai ver isso mais para frente, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no próximo slide, slide número 3, segundo Allan Kardec, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, ele vai voltar num corpo novo com uma nova aparência. Se ele retornar de repente na mesma família, né, em que ele foi o avô, depois ele vai retornar, esse avô já desencarnou, ele vai retornar como neto e tal, talvez ele tenha as mesmas características genéticas da família, né? Vai ser até parecido, né? Falar, ah, nossa, como era parecido com o avô, de repente aquele espírito ali que está reencarnando é até o próprio avô, né? Cada caso é um caso, a gente nunca se sabe. Então, a gente tem um corpo parecido, geneticamente falando, com aquele grupo familiar. Mas nós podemos retornar também em qualquer outro local, em outro país, com outra, né, outra genética, com outra aparência. Esse corpo novo que vai ser feito, né, através da reencarnação, através da gravidez, nada vai ter, né, de novo com o antigo. Ele não vai ter nada semelhante ao antigo. Ele vai ser um corpo novo, inclusive com uma outra genética, mesmo que seja até parecido com os familiares, mas ele vai ter um outro DNA, uma outra genética, de acordo, inclusive, com as experiências que esse espírito precisa passar. Vamos supor que ele foi, numa antiga encarnação, ele reencarnou num corpo sadio, mas ele abusou desse corpo com seus vícios, né? Vamos supor que foi alguém que bebeu, só um exemplo, né? Porque existem vários casos. Alguém que se tornou um alcoólatra, que bebeu a vida inteira, que acabou deteriorando o seu organismo, né? O fígado, por exemplo, que desencarnou de cirrose por abuso do álcool. Então, é bem provável que numa próxima encarnação, quando ele faça de novo o seu programa reencarnatório, ele que abusou e deixou seu órgão doente, ele vai retornar num corpo em que o reflexo daquele abuso de vidas passadas vai aparecer. Então, esse novo corpo vai aparecer para ele, né, vai ser formado com a deficiência, muitas vezes, hepática, né, que ele precisa para expurgar os vícios do passado. Porque nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com o nosso corpo. O nosso corpo é um empréstimo divino, ele não é nosso. Essa história da gente falar assim, ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele, não existe isso aí, não. Você não faz o que quer, você vai ter que prestar conta, né, para a espiritualidade quando você retornar do empréstimo que ele te deu. Teu corpo é emprestado para você utilizar bem essa ferramenta no seu progresso espiritual. Então, nós retornamos num novo corpo que não tem nada a ver com o antigo. Esse corpo novo, ele vai ser uma ferramenta que vai vir
né, com todos os defeitos ou não, dependendo do que a gente tem que resgatar na nossa nova vida. E segundo Leon Denis, no slide número 4, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim: a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado, renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. Então o Leon Denis ele fala aqui exatamente a questão, né, da desencarnação, que nós vimos numa aula passada, que quando o espírito ele desencarna, ele vai ser socorrido, né, se ele aceitar esse socorro, mas mesmo assim que ele não aceite, ele vai passar um tempo, né, numa região que ele tem afinidade, seja de sofrimento ou não, mas de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, todos os espíritos serão socorridos, e ele vai passar um tempo lá no plano espiritual, no espaço. E lá ele vai ver os erros que ele cometeu, como que foi a experiência, a última experiência dele. E passado um tempo em que ele vai estudar, ele vai rever, né, todo o posicionamento, às vezes, errado que ele teve. Na maioria de nós temos posicionamentos errados, porque nós somos ainda almas atrasadas e habitamos um planeta de expiações e provas. Então, nós não temos nenhum tipo de conduta muito maravilhosa, nem muito fraterna, né? A maioria de nós no planeta Terra, nós estamos aqui resgatando os erros do passado. Então essa alma vai passar um tempo lá, vai ver os abusos que ele cometeu e ele vai se propor a retornar com uma nova experiência para resgatar os erros, né? Refazer os mal entendidos. Então depois ele vai renascer na condição humana de novo, como diz aqui o Leon Denis, né? Trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Porque é aquilo que a gente vê, a gente volta com o esquecimento, que nós vamos ver um pouquinho mais ali para frente, né? A gente volta com o esquecimento da última encarnação, mas o que não desaparece é a nossa tendência. A nossa personalidade, nós desencarnamos com ela e reencarnamos com ela. O nosso progresso ele é muito lento, né? Então, muitas vezes, nós aprendemos alguma coisa lá no plano espiritual, né? Procuramos até melhorar, fazemos, né, votos de que nós iremos retornar numa nova oportunidade, seremos melhores, mas é aqui, na matéria, com todas as dificuldades, com todas as chamadas, a gente poderia dizer assim, tentações, né, por assim dizer, que nós vamos ser exercitados, se nós não vamos falhar novamente. Porque nós vamos passar mais ou menos pelas mesmas experiências onde nós falhamos em vidas anteriores. Estaremos mais ou menos com as mesmas pessoas, com as experiências parecidas da onde a gente falhou. Que é para ver realmente se o período que a gente passou na espiritualidade, estudando e se preparando, na hora da prática, e a prática sempre vai ser na Terra, no plano material, né? Momentaneamente nós somos habitantes da Terra, então aqui na matéria vai ser a prática, com o esquecimento das atitudes do passado, mas com a personalidade aflorada como ela sempre foi. Então, se nós tivermos vícios no passado, nós novamente seremos colocados, né, em situações em que nós vamos ser testados, se vamos novamente caminhar para aquele vício ou se já estamos fortes o suficiente para rejeitá-lo. Então, nós seremos colocados mais ou menos nas mesmas experiências. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui, né, no slide número 5, os objetivos da reencarnação. Então, qual o fim objetivado com a reencarnação? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, nós temos que retornar para expiar os nossos erros. Porque o objetivo divino para nós é do nosso progresso moral.
da nossa ascensão espiritual, de nós progredirmos, né, e colocarmos para fora essa centelha divina que já habita em nós desde o momento da criação. Nos tornarmos espíritos iluminados, espíritos colaboradores do Criador. Porque nós não somos colaboradores do Criador, né? Nós somos destruidores, por assim dizer, da sua criação. Porque a grande maioria dos habitantes do planeta Terra só pensa em si, né? Nós temos o egoísmo muito aflorado, nós pensamos em nós, em primeiro lugar, individualmente, não pensamos no coletivo. Nós sempre queremos ter e não ser. Nós não queremos ser fraternos, né? Nós não queremos ser caridosos, nós queremos, né, se dar bem e preocupamos apenas conosco e muitas vezes com a nossa família, e tem gente que nem com a própria família, né? E aí nós vamos cometendo erros fora da lei divina, que é amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que eu gostaria que te fizesse. E aí nós vamos cometendo erros, atrocidades. E é necessário que a gente retorne para desfazer todo esse mal. Porque a lei divina é a lei da fraternidade e da justiça. Deus é extremamente bom e justo. E não é justo dentro do universo que nós prejudiquemos o nosso próximo e que fique por isso mesmo. Mas não é castigo de Deus. Existe uma lei que precisa ser colocada em prática para manter a justiça, a fraternidade, a harmonia do universo. E nós não podemos ficar transgredindo essa lei, né? É a mesma coisa que as leis que existem no planeta Terra. Nós que somos atrasados possuímos algumas leis. Mas quando a gente infringe essa lei, é castigo? Ou não? A gente já sabe com antecedência. Vamos dar um exemplo simples aqui. Quando a gente precisa, né? Nós estamos nas avenidas e precisamos parar no semáforo. E o semáforo fica vermelho para nós. Mas por que ele fica vermelho para nós? Por quê? Dentro da lei da organização, da disciplina, da fraternidade, ele ficou verde para os nossos irmãos porque eles têm que passar naquele momento. E aquele é o momento de você parar para esperar que o outro grupo de irmãos que está dirigindo o carro que vai para um outro local passe. Depois que abre o verde para você, você vai passar, né? E os outros vão parar. É assim que funciona a lei, para manter a harmonia. Você imagina todo mundo querendo passar sem um semáforo, né? Cada um no seu horário, vira um congestionamento, não vira uma bagunça? Vira uma bagunça. Agora, se o semáforo está vermelho para você e você conhece a lei, e a lei é para que você pare, mas você tem o livre-arbítrio, e você quer passar no vermelho, e você passa com tudo no vermelho, o que acontece? Você está infringindo uma lei. E a possibilidade de acontecer um acidente, né, de percurso, por assim dizer, é muito grande. Porque você pode atropelar alguém que estaria atravessando a rua, você pode bater num carro que estaria passando no momento dele, porque o semáforo estava verde para ele, e você, com o seu egoísmo, com a sua pressa, né, que quer sempre passar por cima, que quer chegar primeiro, resolveu passar no vermelho. Aí o que acontece? Você comete um acidente na sua vida, que prejudica você e toda a família, né, porque geralmente nós estamos sempre envolvidos, e você vai preso ou tem que pagar uma multa. Isso é castigo? Para você se redimir, você atropelou alguém, o que você tem que fazer? Socorrer, não é? Não é isso que diz a lei? Se você não faz, você vai ter que pagar com os seus erros. A justiça vai te encontrar. Aí as pessoas falam, mas a justiça do homem não funciona. Ela até não funciona mesmo, mas da divina você não escapa. Não é castigo de Deus, é a lei do retorno, de ação e reação. Para toda atitude que nós tomamos tem uma consequência, né? Tudo que a gente faz vai ter um retorno, essa é a lei universal, é a lei da justiça. E nós sabemos qual é a lei divina, porque ela está gravada na nossa consciência, na nossa alma, desde a nossa criação. O amor divino, fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse, está gravado em nós. E nós sabemos disso. Nós é que nos fazemos de cego, de desentendidos, porque nós deixamos que o egoísmo fale mais alto.
Mas as leis existem para manter a harmonia. Então, quando a gente vai passar por semáforo vermelho, a gente leva uma multa, correndo o risco de, né, ser pior ainda. Porque a gente pode atropelar, pode matar tudo. Mesma coisa esses radar que tem aí, não é 50 quilômetros? Você já sabe que se passar daquilo, você vai ter uma multa. Tá no seu livre-arbítrio, você quer passar 70, 80, mas você vai pagar o preço. Tá entendendo? Então não é castigo de Deus. Nós precisamos retornar para expiar. O objetivo da reencarnação é expiar os nossos erros. Porque nós precisamos entender a lei universal. A lei é do universo, ela não é para o planeta Terra somente. É para todos os planetas, para todo o universo que é habitado de uma forma ou de outra. Então, se nós não retornamos e não sentimos na pele aquilo que nós fizemos o nosso irmão sentir, a gente não progride. Porque é o espírito que está tendo a sua experiência, não é o corpo. Quando você passar pela experiência, você vai lembrar, quando retornar para a espiritualidade, os erros que você cometeu e se você conseguiu, nessa última encarnação, reparar o mal que você havia feito. Então, o objetivo é sempre do nosso progresso moral e espiritual, porque o corpo vai ficar. O corpo, depois de um tempo, né, ele vai deteriorar, ele tem prazo de validade, mas o espírito é imortal. Então, continuando aqui, no slide número 6, sobre a justiça divina, tá? Também lá no Livro dos Espíritos. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então é aquilo que a gente estava falando. Deus sempre vai dar oportunidade da gente melhorar. Nós podemos cometer os erros pelo nosso livre-arbítrio, mas Ele sabe que dentro de nós existe o amor ao próximo. Mas nós nos deixamos envolver pelo nosso egoísmo. E Ele sabe que um dia nós seremos perfeitos. E nós mesmos, por vontade própria, todas as vezes que nós errarmos, chega uma hora lá no plano espiritual que a gente se arrepende imensamente. E nós pedimos para vir resgatar esses erros. Nós pedimos para vir aqui nos harmonizarmos de novo com os nossos irmãos que ficaram com situações mal resolvidas, aqueles que nós prejudicamos. Então, todos nós, como diz aqui os espíritos, né, tendemos à perfeição. E Deus sempre vai dar a oportunidade da gente alcançar. Nós seremos seres perfeitos. Nós um dia saberemos aplicar 100% a lei divina e universal do amar uns aos outros. Então, nós iremos retornar, assim como aquele aluno, né, que é leviano na escola, que não quer estudar, que só quer brincar, e ele repete quantas vezes for, não é aquela criança que não quer passar de ano, que não presta atenção na aula e tira nota baixa. Ele tem que ser reprovado e dão uma chance de novo para ele. E novamente ele aprende a mesma matéria durante aquele ano e ele não quer estudar, ele só quer brincar, ele tira nota baixa, só tira 0 e é dado uma nova oportunidade para ele reprova de ano. E novamente, e até que uma hora ele resolva, né, estudar, melhorar sua conduta, seguir a disciplina da escola para poder passar de ano. Mas tem aquelas almas que não querem, que é dada a oportunidade de reencarnar muitas e muitas vezes no planeta Terra, até que chega uma hora, ele é tão teimoso que ele é afastado do planeta Terra, que é o que está acontecendo atualmente. Né? Agora a gente vai ter que passar, o planeta ele vai evoluir, porque tudo evolui, e ele já está programado para que ele entre numa nova fase mais fraterna, que é a fase do planeta de regeneração. Nas escalas evolutivas planetárias, nós iremos passar para a fase de regeneração. Então, todos os espíritos reencarnados estão sendo testados no máximo da sua conduta, da sua fé, da sua humildade, do seu auxílio ao próximo. Aquele que não se adequar, aquele que continuar egoísta, preguiçoso, indiferente, já foi dada todas as oportunidades
dele aprender a lição nessa escola que é o planeta Terra. Aí, do mesmo jeito que acontece numa escola normal, que a criança vai repetindo de ano, não se interessa, vai repetindo de ano, não se interessa, chega uma idade que ela não pode mais ficar no primário repetindo de ano, não é? Ela é afastada daquela escola, porque aquela escola lá só tem o primário e a pessoa já tem 20 anos de idade e até hoje não quis aprender a lição, não é assim? Então, acontece a mesma coisa com os seres encarnados no planeta. Vai chegar uma hora que ele não poderá ficar mais no planeta Terra. Ele terá que ser degradado para um planeta mais atrasado, que seja mais compatível com a personalidade dele, rebelde, que ele quer. Geralmente, a maioria dos habitantes, né, rebeldes do planeta, que são aqueles egoístas, né, os que fomentam as guerras, os que são indiferentes, os preguiçosos, vai ficar num planeta mais atrasado, lá que está na Idade da Pedra, porque para você ser preguiçoso, né, você não precisa ficar num planeta evoluído, você fica lá, na caverna, não é verdade? Comendo, bebendo, dormindo e procriando, que é o que a grande maioria da humanidade faz. Ninguém faz nada além disso, a grande maioria só quer saber disso, de viver a vida da matéria. Comer, beber, dormir, procriar, ganhar dinheiro para fazer todas essas outras coisas e não se preocupa com o próximo, não faz nada além. Passa a vida só fazendo isso. Então, não precisa estar num planeta evoluído para fazer isso, né? Você pode voltar para um planeta que está lá, né, primitivo. Aí você fica lá na caverna, põe uma caverna na beira da praia e você fica lá, come, bebe, dorme, procria, toma sol. Não precisa raciocinar, então você vai ficar mais um bom tempo, até que um dia você se resolva a compreender realmente, né, a lei divina de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, de ser um colaborador do Criador na harmonia do universo. Continuando então. Também lá, né, com a continuidade do Livro dos Espíritos, no slide número 7, a doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Então, os espíritos sempre retornaram, desde a época que começou com a codificação de Allan Kardec, né, do Livro dos Espíritos, que foi feito com perguntas e respostas, não é, para os médiuns do mundo inteiro. E os espíritos iniciaram, né, a nossa aula, por assim dizer, da vida no mundo espiritual, que até então a gente não se preocupava muito com isso. E quando eles começaram a trazer, eles trouxeram também as suas experiências e começaram a nos ensinar que somente a lei da reencarnação é aquela lei que tem lógica, né? Para a gente começar a raciocinar o porquê de tantas diferenças que existem no nosso planeta. Por que crianças, né, já nascem bebezinhos, já com problemas mentais, com deficiência física? Por que irmãos nossos desencarnam tão jovens, ficam com doenças gravíssimas? Por que reencarnam pessoas em países, né, tão pobres, que passam por situações tão desiguais? Será que Deus não foi com a cara deles, né? Deus não fica jogando dado lá em cima. Se cair um, você vai nascer feio, pobre, num país atrasado. E se cair 6, você nascer lindo, loiro, de olhos azuis, rico e saudável. Não é isso. Aí não é justiça. Aí não é bondade. E se Deus é todo justiça, toda bondade, todo amor imenso e que quer o progresso dos seus filhos, então essas diferenças que a gente vê, sociais, físicas, né, que existem no planeta, elas têm um porquê. Todos nós, né, podemos plantar o que nós quisermos em encarnações anteriores e até nesta. Mas nós temos que colher exatamente o que a gente plantou. Não é? Eu não posso ter plantado cactos, né, cheio de espinho, e colher margarida, colher flores. Não dá. A natureza, né, ela é correta. Não tem como mudar.
as coisas. Se você fez o mal, se você abusou do teu corpo, abusou de todos os talentos que Deus te dá, que te empresta, seja da riqueza, seja da beleza, seja do poder, seja do que for, seja até dos vícios, né? Você vai ter que retornar para resgatar esses erros que você fez com o próximo, com a natureza, com o teu corpo, seja com o que for. Porque nós não podemos agredir nada, desde o reino mineral até o reino angélico, nós estamos interligados e precisamos uns dos outros. Então, muitas vezes nós também habitamos um planeta de expiações e provas, um planeta em que não são só as pessoas que nos agridem. A natureza nos agride o tempo todo. Por quê? Porque nós agredimos ela em primeiro lugar. E ela nos dá o retorno. É lei de causa e efeito. Não existe, a gente repete, não existe castigo divino. Existe a lei de ação e reação, que é uma lei universal, e inclusive ela é científica. A gente pode estudar até na ciência isso. E que tudo que a gente faz vai ter o retorno. Seja o bem e seja o mal. E como nós somos ainda seres inferiores, né, muito arraigados ao nosso egoísmo, então nós estaremos retornando e passando sempre por novas provações, até que nós nos decidamos a sermos mais fraternos e realmente, né, coloquemos o nosso sentimento de amor, de fraternidade e respeito ao próximo em primeiro lugar do que os nossos interesses materiais. E no slide número 8, diz assim: pluralidade das existências. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária da sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade, e se eleva de degrau a degrau na terra primeiramente, e depois através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. Então, quando ele fala aqui das inumeráveis instâncias do céu estrelado, nós não progredimos somente na Terra. Nós não falamos agora que, como o planeta está passando por um estágio de expiações e provas, e daqui a algumas décadas ele deverá entrar num novo grau evolutivo, que é o de regeneração, onde habitarão o planeta Terra somente os espíritos que já estejam dispostos a se modificarem, a buscarem o aprendizado da fraternidade. Então, esses espíritos rebeldes, eles vão ser, né, transladados para planetas mais atrasados. Mas lá eles vão continuar o seu progresso. É como se você tirasse o aluno da escola, que ali no primário ele já não se adapta mais porque ele repetiu muito de ano, pela própria preguiça e má vontade. Depois, lá para frente, ele vai ter oportunidade de entrar no, acho que é EJA, né, aqueles ensinos de jovens e adultos. Ele tem novamente uma oportunidade, só que vai ser numa outra escola, com uma outra idade, não é? Então, a mesma coisa, o nosso progresso espiritual. Se a gente não se adapta num planeta, a gente vai para outro. Porque o nosso progresso, ele é infinito. E nós já viemos de outros planetas também. Então, não interessa o local onde a gente está. O nosso espírito é que vai progredir diante das experiências que nós precisamos. E vai ser sempre para nós aprendermos a fazermos o bem, a sermos fraternos. E enquanto nós não aprendemos isso, nós seremos os alunos rebeldes da sala de aula da escola. E nós muitas vezes seremos colocados em outros locais onde é necessário aquele tipo de aprendizado para fazer com que a nossa alma, né, reflita e resolva entrar dentro do esquema, por assim dizer, né? Entrar dentro da lei, que é universal, para manter a fraternidade e a harmonia do universo. Então, nós podemos habitar, podemos nascer no planeta Terra em qualquer país. Uma vez a gente pode nascer num país rico e a gente não deu valor, e a gente foi rico, e a gente foi arrogante, e foi prepotente, né? Passamos por cima dos nossos irmãos, roubamos, fomos corruptos. Ora, numa próxima encarnação, nada mais justo que você retorne num país pobre, né, onde você passa fome,
onde você tem doença, onde você não tem saneamento básico. Então, e aí por quê? Porque você abusou na vida anterior daquilo que foi te emprestado. E aí você tem que retornar com uma situação mais difícil para o teu espírito aprender aquela experiência. Porque quando nós retornarmos, nós vamos lembrar de tudo que nós fizemos, das oportunidades que nós tivemos de fazer o bem, de ajudar o próximo, que não fizemos. Então é assim que a gente progride. Essa pluralidade das existências significa que são várias encarnações, várias e muitas que nós teremos, nos locais diferentes, onde seja propício para o nosso progresso espiritual. Aí ele fala aqui, slide número 9, o processo da reencarnação. Então tem a pergunta aqui, né, também do Livro dos Espíritos. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente do gênero de vida que lhe sirva de prova? Aí os espíritos respondem assim: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, dependendo do nosso grau evolutivo, da nossa, né, jornada, nós podemos escolher o nosso corpo. Mas não pense que a gente vai escolher o corpo assim daquele jeito egoísta que a gente quer. Eu quero ser lindo, alto, olho azul, loiro, rico, né? Não é assim, não. Geralmente nós escolhemos, né, corpos com defeito. Sabe aqueles defeitos? Né? Que a gente pode escolher defeitinho, aquele que deixa a gente tímido, que deixa a gente, né, mais assim, escondidinho, abafadinho, que não faça com que a gente fique muita evidência, que abafe muitas vezes a nossa vaidade. Então, muitas vezes, dependendo das atitudes que nós tivemos no passado, né, em que nós abusamos, às vezes, da beleza, da inteligência, a gente pede numa próxima encarnação alguns defeitos, por exemplo, que a mente venha um pouquinho mais lenta, na compreensão se você abusou muito da inteligência. Algumas vezes é colocado, né, uma imposição um pouco mais agressiva. Se você usou sua inteligência para muito mal, você vai vir com uma deficiência mental, né? Se você abusou da sua beleza, né, fazendo assim, muitos seres se apaixonarem por você, né, se perdeu na vaidade, então muitas vezes você pede um corpo com algum defeito, desses assim que são colocados pela sociedade, porque a sociedade costuma colocar, né, um padrão de beleza. Então, dentro do planeta que você vai habitar, muitas vezes você busca, às vezes, aqueles defeitinhos, né, que vai fazer com que você fique mais retraído, para que você, muitas vezes, não abuse novamente dos abusos que você cometeu no passado. E é óbvio que existem os grandes defeitos, né? Que aí já não tem mais necessidade, aí já não tem mais condições de você escolher, porque dependendo, né, a grande maioria dos habitantes do planeta Terra não tem como escolher, não, o corpo. Ele, às vezes, o máximo que ele faz é ele pedir o tipo de prova, né? Ah, eu quero nascer pobre, porque eu fui muito rico e tal. Isso quando o espírito já melhorou um pouco lá no plano espiritual, já tomou consciência, né, dos erros que ele cometeu. Mas assim, o corpo geralmente é imposto mesmo. Porque muitas vezes nós abusamos dele, né? Nós estragamos o nosso corpo, que fica reflexo no perispírito. E a gente já vem com doenças, né? Com problemas físicos, mentais, que já são imposições mais graves diante da gravidade que nós cometemos em vidas passadas. Tá? Então ele continua aqui, ó, no slide número 10. Grande percentagem das reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo da expressão geral, como é lógico. Está no livro lá Missionários da Luz, de André Luiz. Então, aquilo que a gente estava falando, né? A grande maioria dos habitantes do planeta Terra vive uma vida quase animalizada. A gente vive a vida do come, bebe, dorme e procria. Igual aos animais, né? Os animais, só que os animais, eles não têm a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Eles estão, os nossos irmãos menores,
eles estão ainda no nível, né, instintivo. E nós vemos que muitos animais, inclusive, têm melhores comportamentos do que o ser humano, que já é racional, né? Então, a grande maioria só vive para isso, come, bebe, dorme, procria. Então, a reencarnação acontece de forma, sabe, padronizada. Tem gente que não quer evoluir, que gosta de ficar ali, que gosta da matéria, que gosta de viver essa vidinha extremamente materializada, sabe? Viciado em sexo e aquela coisa, e comida, e só vive para isso. Então, essas reencarnações, a pessoa não desperta espiritualmente. Ela gosta de viver somente aquela vidinha material. Né? Só preocupada com a vida material, só com trabalho, só com dinheiro, só com isso, adquirir as coisas, e não pensa em nada no próximo, é só para comer, só para beber, só para procriar. Então, você fica só nesse nível materializado, você não se eleva mentalmente, você não acaba perguntando, você não se pergunta intimamente o que é que você está fazendo nesse planeta. Né? Da onde você veio, para onde você vai, onde vai o seu espírito, porque desencarnar todo mundo vai morrer, como dizem por aí, né? Mas com a morte vai ser só para o corpo, seu espírito vai continuar a sua jornada. Mas muitos nem percebem isso. Tem alguns espíritos, alguns seres que eles desencarnam, eles nem conseguem se adaptar no plano espiritual, eles sentem falta dos vícios da vida da matéria, eles precisam reencarnar rapidamente, inclusive. Porque eles sentem falta, eles querem viver nessa vida da matéria, nessa vidinha quase animalizada. Então, a grande parte dessas reencarnações, elas são assim, padronizadas. Eles vão cometendo erros, eles vão bebendo, eles vão no vício, aí eles vão afetando o perispírito, na próxima encarnação ele já reencarna de novo, reencarna doente, cheio disso, cheio daquilo, cheio de problema, e fica nesse vai e vem, sem eles pararem para raciocinar. Quando o sofrimento chega num nível muito, né, grande, é quando o espírito está lá no fundo do poço, né, que a gente já falou na questão lá da desencarnação, que aí ele começa a se perguntar, né, começa a dar aquela necessidade dele perguntar por que ele está sofrendo tanto, por que ele vive essa vida de sofrimento, o que é que ele fez por merecer isso. É quando o espírito começa a ter assim, os primeiros ímpetos, né, os primeiros relances de lembrar de Deus, de começar a perguntar, assim, parece que aí a mentalidade dele começa, né, a sair daquela materialidade e ele começa a ter os princípios de espiritualidade, ele começa a se preocupar, né, quem ele é, de onde ele vai, quem é Deus. Então, quando você já começa a evoluir espiritualmente, né, e começa a se preocupar com a sua responsabilidade de estar aqui encarnado, do que você vem fazendo, que tem tido vida inútil, porque assim a gente não sabe qual é a hora que o espírito vai cair a ficha, né? Como diz o ditado aí, caiu a ficha e a pessoa resolveu mudar de vida. Porque todo mundo muda. Todos nós um dia seremos espíritos evoluídos, e esse é o nosso objetivo, né? Que Deus quer para nós. Mas cada um tem a sua hora, né, de começar a perceber, de sair desse nível animalizado e começar a buscar respostas num nível mais espiritualizado. Então, conforme a gente vai evoluindo, né, aí já o processo reencarnacionista nosso, ele já começa a ser individualizado, porque aí você já começa a ser mais fraterno, você já começa a querer progredir, a fazer esforço para se melhorar espiritualmente, a promover a sua reforma íntima, você já começa a ter algumas atividades na sua vida que já não são mais apenas instintivas do come, bebe, dorme e procria, você já começa a tentar fazer algo para o próximo, participar de alguma atividade, então você já está começando a entender a lei divina. Está começando já a progredir um pouco espiritualmente. Aí as suas reencarnações elas já começam a ser individualizadas. Você já pode escolher o tipo de provação que você quer ter, às vezes até a família que você quer reencarnar, qual é o tipo de atividade que você vai fazer profissional, qual é uma missão, às vezes que seja pequena, ou depende da missão pequena ou grande, vai depender também da sua grandeza espiritual, conforme é a sua evolução. Então, muitas vezes, quando a gente já desperta para a espiritualidade, para ter um comportamento diferenciado, menos animalizado, a nossa reencarnação já se torna mais individualizada e nós podemos começar a participar do processo dela. Nós podemos escolher, muitas vezes, o tipo de reencarnação que a gente quer ter. Mas isso depende de nós mesmos, né? Da gente buscar o nosso progresso espiritual. Slide número 11, início da reencarnação. Então, a reencarnação tem início no momento da fecundação e somente conclui entre 7 e 8 anos de idade. Isto é, o espírito se vai impregnando na matéria quando está totalmente reencarnado.
quando absorve o impacto e passa a controlar o corpo. Nesse período se deu a reencarnação total. Está lá no livro Viagens e Entrevistas de Valdo Franco. Então a reencarnação, o espírito, ele é ligado ao corpo no momento da fecundação. Quando, né, o espermatozoide se une ali com o óvulo, o espírito imediatamente já é acoplado ali. Ele já é colocado para que ele possa ir se adaptando a um novo corpo, ir se modelando com aquele corpo que está sendo feito para ele. Ele já vai se modelando para que ele possa iniciar uma nova jornada no planeta Terra. É um corpo novo. Então o espírito muitas vezes ele vai ficando, ele vem com o esquecimento, porque o cérebro que está sendo formado é um cérebro que ainda não tem experiência, é um cérebro novo, que a gente fala assim, é um cérebro zerado. Então o espírito adormece, tem todo o processo, né, de minimização do espírito, que é chamado, mas essa já é uma outra aula mais complicada, né, para a gente se aprofundar, que vai ficar para uma próxima oportunidade. Geralmente ele já adormece, ele entra num estado de torpor, e ele já começa a se moldar, porque o espírito ele é moldável, né? O espírito ele toma a forma que ele quiser. Então, já os médicos, né, espirituais, os enfermeiros, os técnicos que são responsáveis pelo processo reencarnatório, que nenhum processo reencarnatório acontece sozinho, ele acontece com os técnicos especializados para isso, da mesma forma que acontece a desencarnação. Né? Nós já vimos na outra aula lá que a desencarnação também existem os técnicos da espiritualidade que vão fazer com que haja o desligamento, né, progressivo do espírito do corpo. E na reencarnação é a mesma coisa. Quando o espírito vem naquele momento da fecundação, o espírito já está ali. Aquele novo ser que você já aceitou na espiritualidade, porque todos os espíritos que vão retornar para nós, todos os filhos, sejam programados ou não, a família, aquele casal, já se reuniu na espiritualidade e aceitou a vinda daquele espírito, né, novamente no seio familiar, justamente para parar as arestas do passado. É uma nova oportunidade que você dá. Se você comete o aborto, você impede aquele espírito de reencarnar, que viria muitas vezes para resgatar, às vezes, os seus próprios erros, e aí entra num processo obsessivo muito grave. O aborto é gravíssimo, porque não é o corpo que você mata. Você impede aquele espírito que é conhecido seu de outras vidas, de vir ter uma nova oportunidade. Então, nós sabemos que a mulher que comete o aborto, além dos problemas físicos que ela vai ter futuramente, né, que ela agride o corpo dela, que muitas vezes no próprio aborto, esses abortos feitos, né, de forma clandestina aí, muitas vezes no próprio aborto ela corre riscos de vida seríssimos, e se ela sobrevive lá na frente ela vai ter problemas muito sérios, físicos e principalmente espirituais. Porque na grande maioria das vezes, como nós somos ainda espíritos que nos magoamos muito facilmente, esse espírito que é rejeitado, ele se revolta contra essa mãe, contra esse ser que impediu o retorno dele. E muitas vezes aquele ódio que ele já tinha e que ele se preparou para vir, para aceitar ela como mãe, aquele ódio todo volta e ele se torna um obsessor dela com processos muito graves mentais e espirituais para o futuro. Né? É um processo obsessivo que a gente vai ver numa próxima oportunidade. Aí, continuando aqui no slide 12, né? Também está lá no livro O Consolador de Emmanuel, ele fala sobre a importância do período infantil. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de remover o caráter e restabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade no colégio familiar. Então a gente viu que o espírito ele volta com o esquecimento, mas ele volta com a mesma personalidade. Então, no slide anterior que fala que a criança até os 8 anos, aquele espírito não está totalmente reencarnado. Ele tem muitas lembranças do passado e ele é totalmente moldável. Por isso, a seriedade que tem os pais de educarem os filhos nesse período da infância. Porque a criança, aquela alma que não está totalmente reencarnada, para ele é tudo novo, né? É um mundo novo. Por isso a necessidade dele vir com o esquecimento, porque ele novamente será educado, tudo será novo para ele,
e conforme os valores morais que ele for recebendo do pai, da mãe, da família, você pode ir moldando a personalidade dele e abafando aquela personalidade muitas vezes rebelde que ele tinha na vida. Porque nós conhecemos muito bem os nossos filhos, desde bebezinho as tendências dele eles já colocam para fora. Você já sabe, aquela criança bem novinha, que ela já é rebelde, que ela já é briguenta, que ela é egoísta, não é que ela maltrata os animaizinhos, que ela chuta as coisas dela, que ela, né? Então nós conhecemos. E aquele espírito que muitas vezes é mais maleável, mais bonzinho, né? Mais tranquilo. Então a gente conhece a personalidade da criança. Então aquilo lá nós temos que perceber que não é para achar bonitinho, não. Você tem que começar a dar os valores morais, você tem que levar a criança para uma evangelização, porque ela tem que ter o evangelho no lar, a criança tem que saber que existe algo superior a ela, que cuida da reencarnação dela, que cuida de toda essa jornada que ela vai ter, que ela tem um mentor espiritual que está olhando para ela, para o comportamento dela, que ela tem que adquirir os valores de respeito, de disciplina, né, de colaboração. Tudo isso você tem que já começar a dar na infância, porque depois que ela sair para a sociedade, porque tem muita gente que a gente ouve falar assim, eu não vou dar religião pro meu filho não, porque eu não quero impor nada, porque depois que ele crescer ele decide o que ele quer fazer. Gente, ele vai decidir o que ele... Só se ele for uma alma muito iluminada, o que é muito raro. E muitas vezes até almas mais evoluídas, dependendo da educação que ele recebe dos pais, ele pode se perder. Por um bom tempo. Às vezes ele perde até a encarnação, por culpa dos pais. Né? Então, é muito sério a questão de se ter um filho, porque não é aquele filho bonitinho, aquele corpinho bonitinho, aquele cérebro bonitinho. Nós não somos um monte de ossos e sangue e pele regidas por neurônios físicos que tudo vai se deteriorar e apodrecer depois que a gente desencarnar. O corpo vai para a terra, mas o espírito vai levar a experiência dele. Então, quando ele tem uma nova oportunidade de vir para a infância, é seríssimo que os pais, nesse período até os 8 anos, repassem todos os valores morais para que aquela alma possa sair para a sociedade. E ele aí sim, depois que ele tiver senhor das suas tendências, ele vai ficar, sabe, naquela lembrança de o que ele aprendeu, dos valores morais que ele recebeu e das tentações, por assim dizer, né, que essa palavra tentação, que vai aparecer na vida dele, para ver se ele novamente vai cometer os mesmos erros e ter as mesmas atitudes do passado. Então é sempre uma nova oportunidade, mas é necessário que esse espírito receba os valores morais até os 8 anos de idade, porque depois que ele entra na escola e que ele já começa a ter a vida social lá fora, ele vai reencontrar com os companheiros de vícios do passado, então ele vai ser novamente testado para ver se ele falha ou se ele consegue superar as dificuldades onde ele falhou na vida passada. O slide número 13, o esquecimento do passado, a causa fisiológica. Então tem lá, né, no problema do ser, o destino e da dor, a pergunta. A objeção mais trivial é esta. Se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra das suas existências passadas? E a resposta é a seguinte. Já sumariamente indicamos a causa fisiológica deste esquecimento. Esta causa é o próprio renascimento, isto é, o revestimento de um novo organismo, de um invólucro material, que, sobrepondo-se ao invólucro fluídico, faz a seu respeito, às vezes, de um apagador. Então, é óbvio que o espírito ele vai se moldar a um novo corpo. O corpo é matéria. Então, de ordem fisiológica, né, esse cérebro que está sendo formado, um cérebro novo que está sendo formado, ele não tem experiência nenhuma. Esse cérebro, ele a parte física, a parte material. Essa parte material é nova. E a matéria tem uma influência muito grande sobre o espírito. Já visto os erros que a gente comete, né? Muitas vezes, depois que a gente desencarna, que a gente vê o erro que cometeu, a gente vê as promessas que fez e que não cumpriu quando a gente vem para a Terra. Por quê? Porque a tentação da matéria, ela tem muitas necessidades que muitas vezes abafam a personalidade do espírito. Por isso que nós temos que nos sobrepor a ela. O espírito tem que se sobrepor à matéria, porque a matéria é um teste para o espírito também. Então, a gente vem com o esquecimento, para a gente passar por novas experiências. As experiências aparentemente serão novas, porque imagine você faz uma prova, você é um aluno rebelde,
Aí te passa uma prova para fazer no fim do ano, né? Para ver se você passa de ano. Aí você repete aquela prova. Aí no ano seguinte, você já tem uma experiência maior, eles não podem te dar a mesma prova e você lembrar dela, tudo igual. Porque aí você vai fazer aquela prova porque você já sabe as respostas, né? Então, a prova tem que ser diferente, para ver se você realmente assimilou a lição, para ver se você vai passar de ano, se você vai para um outro, né? Para o outro grau lá, na escola que a gente está falando normal. Na escola da vida é a mesma coisa. A gente passa pela experiência, erra, fica um tempo lá no plano espiritual, aprende, faz um novo programa e volta sem saber de nada para uma experiência nova, parecida com a da vida passada, mas é uma experiência que o seu cérebro não vai lembrar. Porque você, de novo, vai ser testado justamente naquelas situações em que você falhou. Então, a gente vai continuar mais um pouquinho aqui, ó, falando da necessidade de ordem moral. Então, a física é porque o corpo, a matéria, ela abafa o espírito que é fluídico. Como a matéria é mais pesada, ela vai influenciar o cérebro fluídico. Então, o espírito não vai lembrar da sua experiência do passado. A única coisa que ele não abafa é a personalidade do espírito. A tendência dele de agir em determinadas situações vai ser sempre a mesma se ele não melhorou ainda moralmente, né? E depois ele fala aqui que o esquecimento também tem a necessidade de ordem moral. Porque a recordação do passado, ela acarretaria assim, ó, lá no slide número 14. A persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, de tempo, de meio. Numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de vistas e coisas que nos custaria tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse em nós. O esquecimento, ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes de uma nova vida, nos proporciona, ajuda-nos a reconstruir nossa personalidade num plano melhor. Nossas faculdades e nossa experiência aumentam em extensão e se aprofunda. Então imagina você se você lembrasse do passado. Porque a gente aprende que as posições que nós ocupamos na vida, elas mudam. Quem foi pai, numa outra encarnação, vai nascer como filho. Se não foi bom pai, ele vai ter que saber a situação como é um filho. Muitas vezes aquelas pessoas egoístas, né? Ai, meu marido, minha esposa, porque a gente é tudo meu, né? Meu isso, meu aquilo, a gente acha que somos propriedade de tudo, e nós não somos, né? A gente tem aquele amor egoísta, que nós achamos que é tudo nosso, e o verdadeiro amor é o fraternal, é aquele que liberta, não aquele que prende, que amarra, certo? Então nós temos que mudar de posições. Esses amores doentios, né, muitas vezes entre homem e mulher, essas coisas todas, você vai mudar de posição. Numa próxima encarnação vai vir como pai e filha, né, vai vir como irmãos, como parente próximo. Então, nós precisamos vir em posições diferentes para resgatarmos dívidas do passado e aprendermos o amor fraternal. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que nessa época passada aqui, em que o Brasil, né, ele pecou muito na questão da escravidão. Então vamos supor que você era uma rainha, né, e que você judiou muito de uma escrava sua em especial, por exemplo. Isso é só um exemplo, né, porque assim, os erros foram assim, horrorosos, né, em todas as civilizações. Mas só para a gente dar um exemplo, se a gente lembrasse do passado relacionado a duas pessoas, por exemplo. Então você fosse uma rainha. Aí você, né, toda arrogante, vaidosa, prepotente, egoísta, gostava de tratar mal, né, a escrava, porque você achava que os negros, eles eram animais, que não eram seres humanos, e você maltratava, você não tinha a fraternidade, a piedade no coração, né, e maltratou aquele ser, fez sofrer, né, humilhou. E não precisa ser rainha nem escrava, pode ser um patrão com um empregado, por exemplo. Aí ambos desencarnam, né? Você e ela desencarnam. E aí, vamos supor, ela, quando estava encarnada, ela falava, nossa, como a minha rainha é ruim, meu patrão é ruim. Se eu estivesse no lugar dela, eu jamais faria isso, né? Porque ela não entende de fraternidade, não tem respeito e tal. E vocês duas passaram a vida nessa situação, uma sendo humilhada e a outra humilhando. Aí ambas desencarnam.
E lá no plano espiritual, vocês verificam os erros que cometeram, aquela que foi humilhada, que sempre falava que não faria aquilo que a rainha faria, e a rainha que falou, nossa, mas como eu prejudiquei? Então vamos mudar os papéis agora, porque vamos ver como que vai agir. E aí essa rainha volta como escrava, e a que era escrava volta como rainha, ou como patroa, se a outra tivesse sido empregada. Então vai ser uma nova experiência para as duas. Aquela que foi rainha, que foi arrogante, que maltratou, que humilhou, que às vezes até matou, ela tem que vir na situação daquele ser que ela prejudicou, para sentir na pele do espírito, porque é o espírito que tem a experiência, não é o corpo. O corpo, novamente, a gente fala, ele vai, né, deteriorar, ele tem prazo de validade, mas o espírito, ele vai ficar com aquela experiência que vai fazer parte do progresso dele. É a questão da justiça divina, baseado no quê? Na necessidade que nós temos de progredir, de compreendermos a situação do próximo, de se colocar no lugar dele. E quando a gente não consegue fazer isso mentalmente nas encarnações, nós viremos compulsoriamente ter que estar no local dele numa próxima vida. Então, essa rainha vem como escrava e a que era escrava vem como rainha. Você já pensou se a gente lembra disso? Olha a necessidade moral da gente vir com o esquecimento. Por quê? Nós ainda não somos seres evoluídos. O que mais fala forte em nós é o egoísmo, é a arrogância, é a prepotência. Imagina você saber que você ainda tem aquela personalidade de rainha, egoísta, arrogante, prepotente, e você se vê como escrava. E você reconhece naquela que hoje é rainha, aquela que foi sua escrava. Você não aceita, você não consegue lembrar. Você não vai conseguir aceitar, porque se você tiver a lembrança do passado, você ainda tem muito arraigado você os preconceitos, que ele fala aqui, ó. A persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas. Você está com a ideia errada, porque hoje você não é mais rainha, você é escrava. E aquela que é escrava, se ela não progrediu, se ela não evoluiu, ela foi colocada no papel de rainha para ver se o que ela falava, né? Ela falava, se um dia eu fosse rainha eu não faria isso, para ver se ela não faria mesmo. Se esse sentimento já é verdadeiro no coração dela. Porque você imagina uma escrava que não progrediu, a hora que ela vira rainha, o que ela vai querer fazer? Que a rainha que hoje é escrava vai querer pisar em cima, humilhar do mesmo jeito que fizeram com ela, não é? E a rainha que hoje é escrava, se ela lembra que ela foi rainha, ela vai conseguir aceitar? Então vocês estão vendo como que é complicado o negócio? Nós não podemos lembrar. Imagine se a gente lembra que na nossa família, os membros da nossa família, nosso marido, nossos filhos, nossos netos, foram os nossos inimigos do passado. E já dão trabalho para nós, né? Que nós sabemos que dentro da família é a maior dificuldade de relacionamento. E se você lembrasse quem eles foram, quem você foi, o mal que você fez para eles ou o mal que eles fizeram para você em outras vidas, a gente não suporta. Então, a necessidade do esquecimento para que a gente venha com novas experiências e que a gente exercite a paciência, a resignação, a fraternidade numa experiência nova, sem lembrar quem foi tal ou qual pessoa, porque a gente não suportaria relembrar. Os sentimentos do passado iriam renascer todos novamente. Eles já renascem, a nossa tendência já renasce, ela já aflora em nós. Sem a gente saber, imagine se a gente soubesse que fulano matou você, que roubou, que te enganou, que te matou, que matou. Não tem, a gente desequilibra, não tem a menor condição de conviver junto, lembrando dos erros do passado. Então, por isso que a gente vem com uma nova experiência e o nosso cérebro novo abafa as experiências que nós tivemos no passado. A única coisa que não abafa é a nossa personalidade. A personalidade, ela vai aflorar diante das situações que a vida se apresentar para nós. Continuando aqui, slide 15. A crença na vida futura. Somente na vida futura podem efetivar essas compensações que Jesus prometeu aos aflitos da terra. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona uma inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então a gente se pergunta assim, puxa, mas eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter paz, porque a nossa vida no planeta Terra não é uma vida de paz, né? Nós não estamos aqui de férias, não estamos a passeio, mesmo porque, né, é uma vida de provações, é uma vida de aflições que nós temos aqui.
né? Ninguém está de férias aqui, ninguém é feliz 100%. Realmente, nós temos dificuldades de vários aspectos, né? Dificuldades materiais, dificuldades com o clima, dificuldades de relacionamento. Sempre tem um problema na nossa vida todos os dias. Então, nós não estamos aqui de férias, isso aqui não é um paraíso. É um planeta de expiações e provas. E a gente se pergunta, puxa, mas eu vou ter que ficar reencarnando, né? Vai ser sempre esse sofrimento, é problema na família, é problema no trabalho, é problema em todo lugar. Enquanto nós não aprendemos a exercitar a lei da fraternidade e seguirmos a lei universal de fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse, sim, nós vamos continuar num planeta atrasado. E se nós não nos adaptarmos à mudança planetária para o planeta de regeneração, nós vamos ser afastados novamente para um planeta que ainda está no estágio primitivo. Então, mas eu nunca vou ser feliz? Vai sim. Nós estamos, né, destinados à felicidade. Nós estamos destinados à felicidade, nós estamos destinados à evolução. Mas para isso nós precisamos compreender dentro do nosso coração o verdadeiro sentido da vida, que é da fraternidade. As encarnações, elas servem para que a gente vá resolvendo os problemas que ficaram mal resolvidos no passado. Então, quando Jesus fala, né, que somente na vida futura, né, essas compensações que a gente quer, essa felicidade, essa paz, essa tranquilidade, ela vai se efetivar, mas não é só no plano espiritual, porque a vida futura pode ser no planeta Terra também. E nós já estamos chegando no limiar dela, nessa mudança vibratória, né? Os espíritos reencarnados aqui no planeta Terra, hoje estão muito melhores, se a gente for ver a nossa história, muito melhores do que há milhares de anos que a gente era praticamente troglodita, né? Nós éramos extremamente ainda instintivos. Embora exista uma grande parte da humanidade que vai ter que sair desse planeta para começar uma nova experiência em outros, muitos espíritos reencarnaram aqui no exercício da fraternidade. Nunca houve na nossa história tanto trabalho voluntário, tanta busca de fazer o bem. Embora meio que imperfeita, mas é muita gente trabalhando pelo progresso da natureza, pela proteção da natureza, dos animaizinhos, né? São muitas e muitas ONGs protegendo todos os seres humanos. É que a gente, isso não dá ibope, né? Não fica sendo mostrado, só mostra, a mídia só mostra a tragédia, a desgraça, que é o que a gente ainda gosta de ver. Porque parece que é o que está dentro ainda do nosso coração. A gente fica assistindo TV, assistindo tragédia, assistindo desgraça dos outros e ainda dando a nossa opinião pessoal. É isso mesmo, tem que morrer, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. Então, a gente, de acordo com as nossas opiniões, a gente conhece, é capaz da gente perceber, nós somos capazes de perceber em que nível que nós nos encontramos, com os nossos desejos que nós temos, até para os nossos irmãos que a gente não conhece a história, que a gente só está vendo através de uma telinha de TV. Os nossos desejos para os nossos irmãos mostram aquilo que nós somos, em que nível que nós estamos. Porque a pessoa que já está num nível melhor, que já entende o processo da fraternidade, ela não fica fazendo foco nessa desgraça e desejando o mal do outro. Ela vai fazer o bem. Ela vai procurar alguma coisa fora da sua vidinha do come, bebe, dorme, procria, alguma coisinha a mais, que não precisa ser grandes coisas. As grandes coisas vão vindo quando a gente conseguir fazer as pequeninas, né? Sair fora, auxiliar em algum local, estudar um pouquinho, porque é só a gente virar para o lado que a gente enxerga todos os locais onde nós podemos ser úteis ao próximo. E podemos estudar também para o nosso progresso espiritual, porque não adianta só fazer a caridade sem saber por que você está fazendo. Então é um conjunto de coisas que nós é que temos que decidir de que lado que a gente quer ficar, porque hoje nós não podemos mais ficar em cima do muro. Você tem que decidir para que lado você pula. Para o lado do bem, para o lado do mal. Porque morno a gente não pode ser mais. Nós temos que não dar mais tempo para ser morno, porque o planeta está selecionando agora. Ah, mas eu tenho preguiça, da preguiçoso também vai para outro planeta. Você vai ficar lá deitado na praia, na beira da caverna, né, comendo, bebendo, dormindo e procriando. Só vai ficar nesse planeta os seres que já se dispuseram a fazer algo para o seu semelhante. Porque não é que a gente vai ficar aqui só o perfeito, porque a gente ainda é muito imperfeito, mas vai ser uma nova oportunidade de aprimorarmos aquilo que já está nascendo em nós. E aí sim a gente vai encontrar essa vida de compensações. É óbvio que a vida no plano espiritual, ela é muito melhor do que aqui, nesse estágio que nós nos encontramos.
Mas existem muitos planetas a nível material, de matéria ainda, que são muito mais evoluídos do que nós. E que os espíritos lá são muito mais fraternos, eles vivem uma vida feliz de igualdade e fraternidade. Não existe miséria, não existe doença, né? Não existe esses desatinos que tem num planeta atrasado como o nosso. Então, quando Jesus fala aqui, né, é somente na vida futura que nós vamos ter toda essa felicidade que a gente deseja. Mas o futuro não depende do presente? Como que eu quero um futuro bom se eu não sou uma pessoa boa? Se eu não mudo o meu presente? Porque passado a gente não deve ficar lembrando, não, né? Querendo saber de passado. Tem gente que quer fazer regressão. Ai, queria saber tanto que eu fui no passado. Não queira. Não queira saber o que você foi no passado, meu filho, porque nenhum de nós tem boa história para contar, não. A gente tem que saber, a gente tem que querer saber o que a gente vai ser no futuro. O que eu quero para a minha vida, seja espiritual ou material, seja aqui no planeta Terra, eu quero um planeta melhor, eu tenho que começar a fazer a minha parte. Não é delegar para o meu marido, pro meu filho, vai lá e faz você, né? Vai lá e põe o nome meu no livro de prece, vai lá e depois você explica para mim a palestra que você ouviu. Vai lá você, eu não quero ir lá visitar essa gente pobre porque eu não gosto, leva você a cesta básica, não é assim. Nenhuma outra pessoa pode progredir por você e ter a experiência que você tem que ter pelo seu esforço próprio. Cada um evolui sozinho. Nós vivemos em grupo, mas nós evoluímos sozinhos. Nós somos seres solitários no processo evolutivo. Porque só de acordo com a nossa experiência íntima é que nós vamos mudando a nossa forma de enxergar o mundo. Então, esse futuro que a gente quer maravilhoso, ele existe, ele vai acontecer. Mas depende de nós. Depende do nosso presente. O que nós estamos fazendo no nosso presente? O que nós estamos fazendo com a oportunidade dessa encarnação? Que os nossos pais nos deixaram vir quando muitos não conseguiram. Porque muitos, né, prováveis pais não deixaram que esses espíritos reencarnassem. Então, nós tivemos a oportunidade de estar aqui, estamos aqui. E o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Para que a nossa vida melhore, eu preciso melhorar. Para que a minha vida mude para melhor, eu preciso mudar. Não é o próximo que tem que fazer para mim, eu é que tenho que fazer primeiro. Porque, na verdade, quem está ouvindo, né, essa explanação aqui, nós que estamos aprendendo o ensinamento de como sermos melhores. Então, não podemos exigir daquele que não tem religião, que não tem aprendizado, que ainda não quer nada, que ele faça primeiro. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Então, a pergunta é, como que nós estamos aproveitando essa nossa oportunidade que tivemos de estar reencarnados? Que futuro que nós queremos? Então, dependendo do futuro que a gente quer, tem que ser a nossa atitude no presente. Tá certo? Então, a nossa aula se encerra por aqui. A gente poderia estar falando muito mais coisa, mas a gente vai aos pouquinhos, né? Novamente, como eu disse no outro vídeo. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece, acalmando o nosso coração e agradecendo a Jesus a oportunidade desses momentos em que pudermos, Senhor, mais uma vez estudar os seus ensinamentos. Pedimos que desculpe as nossas fraquezas, os nossos erros que a gente vem cometendo e que possamos, a partir de hoje, Senhor, tomar um novo rumo na nossa reencarnação, que possamos refazer os nossos valores, que possamos a cada dia nos esforçarmos em sermos melhores, para que tenhamos um futuro melhor para todos nós. Abençoa a nossa família, fluidifica a nossa água, colocando nela o remédio necessário, a saúde do nosso corpo físico e espiritual. Cuida da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta de expiações e provas. E nos ampara, Senhor, hoje e sempre, com o teu amor. Que assim seja.